Lula foi à Casa Branca e pediu para a imprensa ficar do lado de fora. Chegou atrasado propositalmente. Cancelou a coletiva depois. Saiu correndo alegando compromissos pessoais. E o comunicado que Trump emitiu depois do encontro foi tão genérico e breve que mal confirmava que uma reunião havia acontecido. Sem foto oficial, sem declaração conjunta, sem imprensa. Lula chegou a Washington numa posição defensiva. Não foi uma visita de protagonismo, foi uma visita de necessidade. A principal pressão que levou o governo brasileiro a buscar esse encontro envolve a JBS, o maior frigorífico do mundo, empresa brasileira que enfrenta investigações nos Estados Unidos por práticas monopolistas no mercado de carne bovina americano. Com a ameaça de sanções reais contra a empresa, que é uma das principais financiadoras do campo político de Lula, o governo precisava de um canal direto com Trump. Além disso, pairavam sobre a reunião temas politicamente delicados: as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, a situação de Jair Bolsonaro e seus aliados, um tema caro ao entorno de Trump, e as divergências abertas sobre Cuba, Venezuela e a guerra no Oriente Médio. Era uma agenda difícil, e Lula escolheu enfrentá-la de um jeito muito específico, evitando o máximo possível qualquer confronto direto e qualquer exposição pública dentro da Casa Branca. A reunião estava prevista para começar ao meio-dia, horário de Brasília, 11 da manhã em Washington. Nesse horário, normalmente há uma entrada da imprensa. Fotógrafos e repórteres registram o início do encontro. Os presidentes trocam algumas palavras para as câmeras e a reunião segue a portas fechadas. Lula chegou atrasado. E o atraso, segundo a apuração, foi intencional, calculado para que a parte aberta à imprensa fosse suprimida ou minimizada. Além disso, a delegação brasileira fez um pedido explícito para que não houvesse cobertura jornalística durante o encontro. Um presidente que pede para a imprensa ficar do lado de fora de uma reunião na Casa Branca está fazendo uma escolha política muito clara. Ele não quer que o mundo veja como a conversa acontece. Não quer perguntas, não quer registro. E quando um líder evita o registro, a primeira pergunta que qualquer jornalista faz é: o que ele não quer que apareça? Após o encontro, Trump emitiu um comunicado, breve, genérico. O texto dizia, em essência, que o encontro havia ido bem e que representantes dos dois países continuariam discutindo temas comerciais. Sem foto oficial conjunta, sem declaração de resultados, sem anúncio de acordos, sem agenda de próximos passos detalhada. Quando dois presidentes se reúnem e o comunicado conjunto não existe, quando cada lado emite sua própria versão e a versão americana é de 2 linhas, isso diz algo sobre o que aconteceu na sala. Reuniões bem-sucedidas produzem comunicados conjuntos. Reuniões onde as partes saem com visões diferentes sobre o que foi discutido produzem silêncio. Há um detalhe no comunicado americano que merece atenção específica: a menção a tarifas. Trump citou que os representantes dos dois países continuarão discutindo temas comerciais, e tarifas estão implícitas nessa formulação. Para analistas que acompanham a relação bilateral, essa menção não é protocolar. É um sinal de que o tema não foi resolvido, que a pressão continua, que o governo brasileiro saiu da reunião sem um compromisso concreto de alívio nas tarifas. Depois de sair da Casa Branca sem coletiva, Lula foi para a Embaixada Brasileira em Washington. É lá, longe de Trump, longe da imprensa americana e num ambiente controlado pela sua própria equipe, fez declarações para jornalistas brasileiros. Afirmou que havia confrontado Trump sobre terras raras, disse que defendeu a soberania brasileira, usou a expressão que peitou Trump. Construiu uma narrativa de enfrentamento corajoso que não encontra respaldo em nenhum registro do que aconteceu dentro da Casa Branca. Essa é a estratégia que ficou conhecida nos bastidores como o show da embaixada: dizer para a imprensa brasileira o que você não disse para Trump. Construir uma imagem de liderança forte num ambiente onde não há contestação possível, porque não havia câmeras, não havia imprensa e não havia registro independente do que foi dito na reunião real. O problema dessa estratégia é que ela tem vida útil curta. A imprensa internacional notou a ausência de coletiva conjunta,
notou o comunicado genérico. Notou que Lula cancelou perguntas dos jornalistas americanos alegando compromissos pessoais numa visita diplomática à Casa Branca. E a cobertura que se seguiu tanto no Brasil quanto no exterior foi em grande parte crítica. Há perguntas que Lula evitou responder durante toda a visita e que definem o que realmente estava em jogo. O que foi acordado sobre as tarifas? Não houve anúncio concreto. O que foi combinado em relação à JBS? Nenhum comunicado menciona a empresa. O que Trump disse sobre Bolsonaro e seus aliados presos? Lula não respondeu. O que o governo brasileiro cedeu em relação aos minerais críticos? Silêncio. Reuniões diplomáticas de alto nível produzem resultados concretos ou evidenciam a ausência deles. Neste caso, o que ficou evidente foi a ausência. Lula saiu de Washington sem acordos divulgados, sem foto conjunta, sem coletiva e com um comunicado americano que não compromete Trump com nada. Lula foi a Washington porque precisava ir. Não porque tinha poder político suficiente para negociar em condições de igualdade, mas porque os interesses econômicos que sustentam sua base política estavam sob pressão real do governo americano. Pedir para a imprensa ficar de fora, chegar atrasado, cancelar a coletiva e depois fazer declarações de enfrentamento num ambiente controlado, esse é o comportamento de um líder que sabe que a reunião não foi bem e que precisa controlar a narrativa antes que outros o façam. O resultado concreto do encontro é desconhecido porque Lula não quis que fosse conhecido. E quando um presidente esconde o resultado de uma reunião diplomática da sua própria imprensa, a interpretação mais razoável não é que o resultado foi bom demais para ser divulgado. A visita de Lula a Washington vai continuar gerando desdobramentos nos próximos dias, especialmente em relação às tarifas, à JBS e à agenda bilateral entre os dois países. Se este vídeo te ajudou a entender o que realmente aconteceu na Casa Branca, compartilha, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.